Minutos de Techuvá. Hoje com o tema O dia em que Jeová me chamou. Há muitos anos atrás eu pertencia a uma igreja cristã e um quarteto esteve presente na igreja local e cantou uma música em hebraico. Desde aquele momento meu coração começou a palpitar e eu precisava saber mais sobre aquilo. Aquela voz, aquelas palavras em hebraico entraram na minha mente e não saíam. Foi até que eu descobri os meus laços e minhas raízes com o povo de Israel. Passou os anos, acabei entrando na Techuvá, inicialmente numa missão batista judaica. Naquela época, era muito diferente do que acabou se transformando aqueles seguidores. Nós adorávamos a Deus, nós amávamos a Deus, mas nós não tínhamos vínculos com o judaísmo ortodoxo. Nós não seguíamos as tradições, os costumes que aquele movimento, desde os dias de Yeshua, praticava. E de repente, eu vi todas aquelas tradições entrarem no movimento messiânico, tomarem forma e substituírem os ensinos de Yeshua. Aquilo me entristeceu muito, mas de repente, quando eu notei, eu estava também praticando todas aquelas coisas. Chegaram para mim e disseram: nós temos que obedecer 613 mandamentos. Eu conhecia apenas 10 e outros princípios e decidi então seguir rigorosamente. E um daqueles mandamentos que fez com que eu todas as manhãs, ao levantar, fazer minha higiene pessoal, era a bênção da lavagem das mãos. A primeira coisa que eu fazia: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste a lavar as mãos. Um dia, por curiosidade, eu resolvi procurar na Torá e não encontrei essa ordenança. Quem sabe está nos profetas, não encontrei essa ordenança. Quem sabe nos livros de Provérbios ou de Salmos, também não encontrei. Talvez em Cantares, não encontrei. Pode ser que esteja na Brit Hadashah, na Nova Aliança, nos escritos apostólicos. E foi justamente lá que eu encontrei Yeshua condenando aquelas tradições, em especial esta tradição de lavar as mãos como um ritual bíblico. Em Mateus 15, há um confronto entre esse grupo de fariseus, que seria o embrião do judaísmo moderno, quando eles criticavam os seus discípulos por não fazerem a bênção sobre a lavagem das mãos. E vejo que Yeshua, sem titubear, e ele diz: e vocês são transgressores da Torá por seguirem essas tradições. Ao ler isto, me chamou a atenção. E agora eu vou fazer o possível para descobrir aonde está os 613 mandamentos citados pelo judaísmo. Li a Bíblia diversas vezes, de Gênesis a Deuteronômio, aonde deveriam constar os 613 mandamentos. E não os achei. Foi quando decidi pesquisar profundamente esse novo movimento que havia substituído as missões judaicas, chamado judaísmo messiânico e judaísmo nazareno. E percebi que a distância que eles estavam da verdade que Yeshua nos ensinou era muito maior do que a própria igreja cristã. E comecei a perceber que as pessoas que adentravam e se enfiavam de cabeça nesse movimento ficavam tão iludidos, tão enganados com aquela liturgia, com aqueles costumes, com aquelas tradições, que era impossível você conseguir resgatar essas pessoas. E durante todos esses anos, muitos conhecidos que eram bons cristãos, pessoas que tinham um espírito evangelístico, missionário, que adentraram a este movimento, muitos rejeitaram Yeshua, outros morreram na sua incredulidade. E agora a minha preocupação era uma só: o que fazer
foi quando eu descobri que nós teríamos que fazer uma techuvá escritural genuína e não fazer uma conversão a esta religião que está fadada ao lago de fogo, segundo as palavras de Yeshua em Mateus capítulo 23, versículo 33. Yeshua os condenou em Marcos 7, em Apocalipse 2. Yeshua inspira João a escrever que as sinagogas destas pessoas eram as sinagogas de Satanás. Em Apocalipse 18, Yeshua diz que eram para o seu povo, Israel, sair das tradições babilônicas, sair da Babilônia. Nesse capítulo 18, versículo 4, ele diz: sai dela, povo meu. Deus jamais, Yeshua jamais chamou um outro povo a não ser Israel de meu povo. E ao vermos qual dos movimentos religiosos estivera na Babilônia e trouxera todas aquelas tradições falsas, nós descobrimos que era o judaísmo. E quais são essas tradições? O Talmud, lavagem das mãos, o falso calendário de Hillel, que mudou o ano novo de Abib para o meio do ano, que mudou o calendário. E nesses 1000 e tantos anos de mudança, desses 1600 anos, hoje a maioria das datas bíblicas, das festas sagradas, caem em dias errados e eles celebram em dias errados. Por isso que quando você pega o calendário judaico do Rabat, você vai ver que eles colocam 2 dias, porque eles não sabem o dia correto. Quando você pega a festa de Shavuot, eles inventaram um tal dia 16 para justificar o erro, sendo que não é o dia 16. Todas as vezes que eu chequei, que eu celebrei baseado no calendário pagão do judaísmo, eu celebrei errado o Shavuot. Quando, na festa das trombetas, que anuncia o retorno de Yeshua, eles colocaram o ano novo para fazer uma camada de fumaça, para escurecer os nossos olhos, para que não possamos ver e nem se lembrar que Yeshua vai voltar. Por isso, eu clamo você. Pegue a sua Bíblia, você mesmo, e veja se existe alguns 613 mandamentos. Tente fazer isso. Eu fiz e não consegui. Veja na sua Bíblia se existe alguma ordenança para lavar as mãos e fazer uma bênção. Não estou falando de higiene pessoal, estou falando de um ritual. Veja se existe esse ritual. Veja na sua Bíblia se eu posso fazer o ritual com uma galinha, como é feito a capará, quando os judeus pegam uma galinha e ficam rodando sobre a cabeça. Um ritual muito semelhante aos afros, rituais da África, onde os feiticeiros pegam galinhas e ficam rodando sobre a sua cabeça e depois sacrificam. Veja tudo isso. E ao invés de você condenar aquele que abre teus olhos, volte para teu Deus, ó Israel. Shalom, shalom.